Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós estamos iniciando aqui um novo quadro no canal, chama-se Luz para o Caminho. E não tem uma outra forma melhor, né, do que a gente começar falando sobre idolatria. O que é a idolatria, as formas de idolatria, tudo, claro, baseado na palavra do Senhor, para que a gente possa ser edificado, para que a gente aprenda e que a gente possa se manter firme e fiel ao Senhor durante a nossa jornada aqui nessa terra. Então, vem com a gente, que seja um tempo maravilhoso na presença do Senhor. Bora lá. Assim está escrito em Jeremias 10, versículo 3 ao 5. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta. Um artesão a modela com seu formão. Enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos para que não balance. Como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. A idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossos corações. É quando nós colocamos qualquer coisa da existência no lugar que deve ser de Deus. Nosso lugar de confiança, nosso lugar de um lugar seguro, um lugar onde a gente pode confiar. E Deus é tudo isso em nós. Então, a partir de agora, nós vamos ler passagens e versículos para entender o porquê da idolatria ser um mal, ser um câncer no ser humano. E qual é realmente o grande problema de nós idolatrarmos algo que não seja Deus? A primeira atitude de idolatria está relatada em Gênesis capítulo 2, do verso 15 ao 17, que nós vamos ler agora. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E também está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 7. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E com isso, meus irmãos, nós conseguimos ver que Adão e Eva eles foram tentados de três maneiras. Então, eles foram tentados quanto aos alimentos, né, pois era agradável ao paladar. A segunda tentação sobre as aparências, né, era atraente aos olhos. E a terceira tentação, que era obter discernimento, é uma forma de ser independente de Deus, não precisar da ação de Deus, da sabedoria dele em nossas vidas, realmente conseguir tudo fazer apenas por nós mesmos. E justamente por isso, meus irmãos, é importante nós entendermos o real motivo da idolatria, o porquê da idolatria ser realmente tão ruim, tão perigosa, né? E porque Deus realmente não deseja que nós venhamos a idolatrar qualquer coisa no mundo, seja estátua, seja pessoa, seja alimento, ou seja, né, nós agora vamos ler a palavra, nós agora vamos ler o trecho onde nós temos a primeira menção sobre a idolatria. Né? Então, abra comigo em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao 4. Está escrito:
Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Então, nós acabamos de ver que Deus realmente ordenou nesse primeiro mandamento, né? Esse é o primeiro mandamento dos 10 que o Senhor entregou a Israel por meio de Moisés, e onde ele diz que nós não devemos adorar outros deuses, né? Não porque existam outros deuses, mas porque o homem cria deuses falsos. E o Senhor nos ensina que nós devemos adorar somente a Ele prestar culto, somente a Ele entoar louvores, cânticos, adoração, porque Deus é o único que é digno de ser adorado. Não muito tempo depois de Israel receber os 10 mandamentos, Israel peca de uma forma assombrosa, né? E o contexto é o que? Moisés, ele subiu ao monte segundo a vontade de Deus, e ele ficou lá 40 dias com Deus. Ele ficou em 40 dias sem comer e sem beber. E ali ele estava em comunhão íntima com Deus, face a face. Ele estava realmente num momento maravilhoso com Deus, de conversa, um alinhamento. E foi nesse contexto que nós vamos ler agora que Israel pecou contra Deus, sendo que Deus tinha acabado de falar para eles para exatamente não fazer isso. Então vamos ler para que nós possamos entender. Então, Êxodo 32, do 1 ao 6, está escrito: O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. E para enfatizar muito isso, meus irmãos, que não foi só Israel daquela época, mas ainda hoje em dia nós temos o mesmo problema. Nós temos que lutar contra a idolatria que mora nos nossos corações. E eu quero agora mostrar para vocês que a gente abra alguns versículos para embasar, né, para que nós não venhamos a pensar que foi só um ou dois versículos. A Bíblia toda está repleta e cheia, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, das idolatrias do homem, das vontades da carne, da maldade. Então, a gente vem agora realmente abrir cada versículo, né, rapidamente, para que nós possamos ver quantas e quantas vezes o Senhor falou repetidamente para Israel cuidar com a idolatria, não buscar outros deuses, não buscar deuses falsos e não se corromper com as outras nações. Vamos lá. Está escrito em Levítico, capítulo 19, versículo 4. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Também está escrito em Deuteronômio 27, versículo 15. Maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obra de artesãos, detestável ao Senhor, e levantá-lo secretamente. Todo o povo dirá: Amém. Também está escrito em Salmos 115, versículo 4 ao 8. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que nele confiam. Também está escrito em Isaías 2, versículo 8. Sua terra está cheia de ídolos.
Eles se inclinam diante da obra das suas mãos, diante do que os seus dedos fizeram. Também está escrito em Isaías, capítulo 45, versículo 20. Ajuntem-se e venham, reúnam-se, vocês, fugitivos das nações. São ignorantes aqueles que levam de um lado para o outro imagens de madeira, que oram a deuses que nem podem salvar. Também está escrito em Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Também está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo do 22 ao 23. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Assim também está escrito em Salmos 16, versículo 4. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Mais uma vez está escrito em Jonas, capítulo 2, versículo 8. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Também está escrito em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Aqui vale nós comentarmos, irmãos, como eu disse antes, não é só estátuas, né, que são motivos de idolatria. Aqui no livro de Colossenses nós podemos ver que explicitamente está explicando que os desejos maus, a ganância é a idolatria. O amor é o dinheiro, é a idolatria. Por quê? Nós colocamos o dinheiro, as finanças, a provisão, os bens, tudo aquilo que realmente deveria estar como uma bênção, nós colocamos no lugar de Deus, em nossos corações. Então, fazendo assim dele um ídolo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. 1 João, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Também está escrito em Jeremias, capítulo 11, versículo 12. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém clamarão aos deuses aos quais queimam incenso, mas eles não poderão salvá-los quando a desgraça os atingir. Também está escrito em Apocalipse, capítulo 9, versículo 20. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E assim, meus irmãos, antes de finalizarmos o tema sobre a idolatria, eu gostaria de deixar mais alguns exemplos para vocês. Diferente de ídolos de metais, né, de ouro, prata e bronze e madeira, são os outros tipos de ídolos, como o qual nós podemos dar de exemplos a mulher de Ló, né, que por causa dos prazeres, da riqueza de Sodoma, né, Sodoma e Gomorra, mesmo sendo orientada a ir embora sem olhar para trás, ela olhou para trás, né? Então ela realmente sabia o que tinha que fazer, ela foi instruída, mas ela amava aquele mundo, ela amava aquele sistema corrupto. Então é um tipo de idolatria.
Outro tipo de idolatria são os mestres da lei fariseus, que viviam de aparências, queriam poder, fama, riqueza, status, então jejuavam para todos ver, oravam para que todos soubessem e achassem, nossa, como eles são espirituais. Outro exemplo, Salomão, ainda que Salomão tenha pedido sabedoria para Deus, fosse o homem mais próspero que a Bíblia relata para nós, fez acordo com outras nações em troca de se casar com filhas de reis, ou seja, ele quebrou o mandamento de Deus que não deveríamos, ele não deveria ficar se associando a outras culturas, que no fim foi a ruína dele, porque ele começou a adorar outros deuses e isso levou para a idolatria. Também podemos usar como exemplo o próprio Judas Iscariotes, que por causa de dinheiro, traiu o próprio Messias, o Filho do Deus vivo. E chegando ao fim desse primeiro estudo sobre idolatria, não posso deixar de falar sobre realmente quem Deus é. A gente entende o que é idolatria, a gente viu diversos exemplos, mas de uma forma resumida agora nós vamos ver alguns versículos, vamos ler 3 passagens onde o Senhor fala quem Ele é. Isso vale um vídeo só para esse tema. Está escrito em Jeremias, capítulo 10, versículo 10. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando Ele se ira, a terra treme, as nações não podem suportar o seu furor. E assim também está escrito em Isaías, capítulo 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, além de mim não há Deus. E por fim, também está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Peregrinos de coração, aqui o meu muito obrigado. E nunca se esqueçam, estamos rumo à pátria celestial. Grande abraço, fiquem com Deus.